Hoje é 24 de setembro de 2019, é exatamente meio-dia, hora em que o cronista consegue desvestir-se das obrigações diárias e examinar os dois jornais que lhe servem de base. Na Folha de São Paulo, o Congresso pode rejeitar vetos a abuso de autoridade. O Congresso está zangado. O cronista já havia antecipado isso ao comentar a monocrática decisão do ministro Barroso de invadir o gabinete de um senador, explicando que não foi violência ao gabinete do senador, mas sim ao composto físico do Senado Federal, que é, quem sabe, atividade única dentro do cenário democrático. Já houve lá atrás, durante a ditadura, coisa assemelhada, inclusive com vinculação a impedimento dos ministros Evandro Lins e Silva, Vitor Nunes Leal, mas isso foi durante o reinado autoritário imperando no Brasil até uns anos atrás. Essa decisão do ministro Barroso é contraditória. Enquanto significa, sim, o primado do Poder Judiciário, tem também o significado de invasão de um órgão da República por outro. Ou seja, apaniguado tal órgão pela Suprema Corte, sim, mas corporificado na Polícia Federal. Eles se entendem, mas o Senado está zangado, sim, e bastante. Qualquer ser humano ficaria irritadíssimo se tivesse o domicílio violentado por terceiro. Isto está aqui na primeira página da Folha. Caixão não é palanque, afirma Witzel, e está a criticar a politização do assassinato da menina Agatha, como se isso não devesse ser explorado. Foi ele que se sacudiu alegremente quando deram 6 científicos tiros naquele rapaz que sequestrou um ônibus há dias atrás. Ele comemorou o defuntamento e agora não quer que o defuntamento da menininha sirva a coisa alguma. Essas coisas acontecem. O cheiro da morte, ainda na Folha, escrito por Álvaro Costa e Silva. Um bom comentário a ser examinado pelos leitores mais tarde. Isso está na Folha, vem vindo aqui, vem mais acima, excludente de ilicitude, carta branca para matar. É exatamente isto. Esse pacote está a imaculabilizar homicídios praticados pela polícia a partir, eventualmente, da legislação correspondente à carta de legitimação de ilicitudes, dita excludente de ilicitude, carta branca para matar. Está aqui, está em opinião, ainda na Folha. Vamos depressa porque há mais alguma coisa a comentar no Estado de São Paulo, no Estadão. Vem aqui um comentário correspondente a
correspondente ao Google. Google diz ter feito operação quântica em computador. Este escriba tem ficado muito impressionado com obras surgidas na literatura. Breves respostas para grandes questões. Stephen Hawking, Universo numa casca de nós, ainda de Stephen, Uma breve história no tempo, e do muito otimizado Yuval Noah Harari, com a sua trilogia Homo Deus, Homo Sapiens, e mais um terceiro volume, cujo nome falta à memória deste antigo escriturário do direito penal, mas são obras que impressionam. Agora vem o Google e afirma ter feito operação quântica em computador, sequenciando inclusive aquilo que vem num dos livros do saudoso Hawking, que fez uma ponta, inclusive, num desses filmes sobre a ciência levada ao máximo na conquista das estrelas, 2000 e qualquer coisa. Ele aparece numa ponta. Stephen, todo mundo sabe, era praticamente imobilizado fisicamente em razão de uma doença que tinha, e movia o seu computador usando a bochecha. Tinha um sistema pequeno, quase que rústico, que estimulava as teclas do seu computador. Assim ele se comunicava, inclusive, com uma voz metálica, vinda, quiçá, do outro mundo. Mas ele praticamente antecipou esta acentuação científica do Google. Google diz ter feito operação quântica em computador, um supercomputador, a analisar uma operação que os computadores normais existentes no mundo não conseguiriam fazer nunca. Há um outro artigo aqui, ainda posto no Estadão, se é que o escriba não se enganou, ou é no Estadão ou na Folha, correspondente tal escrito a particularidade de, no futuro, os seres chamados inferiores poderem fazer a frutificação de órgãos de seres humanos, ou seja, os órgãos são criados nas vísceras ou no interior dos corpos de suínos e animais outros. Já se usa, evidentemente, já se usa prótese extraída de porcos no coração de homens e mulheres, o que justifica, inclusive, a afirmativa de que judeus, quando providos desse tipo de acessório, não serem muito estimados pelos semelhantes. Isso é brincadeira de mau gosto, porque essas próteses, antes feitas com vísceras e com adereços provenientes de suínos, foram muito usadas na medicina cardíaca. Se este escriba estiver errado, que o digam. E é até bom para que se inicie um debate qualquer sobre o assunto. O governo quer manobrar para aprovar na Câmara pacote de Moro, isso não pode passar.
Esse escriba, mais o penalista Roberto Delmanto, ficaram 5 meses examinando sistematicamente cada dispositivo desse projeto Moro. Não pode ser aprovado, não pode ser costurado para que o Brasil se transforme mais e mais ainda em um país onde 1.600 e poucos delinquentes são mortos em combate dito entre as forças da lei e a delinquência. E se afirma 45 policiais foram mortos nesse meio tempo, 45 para 1.600 e poucos. Isso dá uma terminologia muito discrepante. Sobram 1.000 e poucos mortos entre os delinquentes e a maioria deles composta por negros e mulatos. Parece que a morte persegue aqueles que não têm cor branca com muito mais preciosidade. Morrem mais negros do que brancos, com certeza. Aqui se afirma: não há como não enxergar a curto prazo um resultado trágico caso o excludente seja aprovado. Uma carnificina ainda maior e um terror policial ainda mais intenso. É isso exatamente o que acontecerá se o pacote anticrime for aprovado pelo Congresso. E o Congresso, o Senado, está muito irritado com aquilo que o Supremo fez, com razão ou sem razão. Mas a briga de corporações, a briga de entidades, a briga de coletividades segue sim. Aquilo que acontece quando a criatura ainda não chegara à adolescência. 2 crianças colocam uma risca na areia com um pedaço de pau de madeira ou de pau ou de pedaço de árvore e diz a outra: se tu for homem, cospe aqui. A outra cospe. E os dois rolam no chão. Isso acontecia quando o hoje velho criminalista era menino de escola em colégio de padre. Cospe aqui, se tu for homem. O outro cuspia. E havia uma briga, às vezes, no campo de futebol inteirinho do colégio de padre. É o que acontece quando as criaturas ficam maiores. Acontece também, inclusive, quando um xinga a mulher do outro. O presidente Bolsonaro fez pouco da mulher do presidente da França. Olha o que está sucedendo. Olhem o que está sucedendo em relação à Amazônia. Há de haver muito esforço para que o Brasil consiga chegar perto de uma pacificação. Eles que se virem. Quem pariu o Mateus vai criá-lo. E por fim, fechando a crônica de hoje, já é 12h15, 15 minutos, com a atenção dos leitores e ouvintes tomada já é bastante. O escriba não se recorda muito bem de como começou a Lava Jato. A Lava Jato começou com o chamado impulso delatatório, legislado e regulamentado e tornado quase rotina nos grandes processos criminais do país. O escriba esteve em Veneza, esteve na Velha Europa, esteve lá nas cercanias de Roma, na Velha Itália, e localizou numa pequena seção de um dos antigos tribunais que havia lá
pelos séculos que já foram, e havia esta imagem numa das paredes. O delator enfiava ali a sua delação de terceiros. E os terceiros, do outro lado, eram sacrificados pelos tribunais da Inquisição. O escriba não é versado no latim primitivo, mas aqui está escrito denuncie secrete contro qui occulterà gracie et officii o colluderà per nasconder la vera rendita de si. Falta, inclusive, uma outra palavra aqui, mas era a boca da verdade. O denunciante anônimo enfiava a sua denúncia pela boca da verdade e do lado de lá o Tribunal de Inquisição fazia o que quisesse fazer com o denunciado, mantendo o anonimato. O que acontece ao Brasil de hoje é o resultado dessa podre delação premiada ou da colaboração recompensada que nós importamos dos Estados Unidos da América do Norte. Lá isso é rotina. Aqui também está virando tal. Isso vale não só para as delações recompensadas dos coautores da criminalidade econômica vicejando no Brasil, mas vale também até mesmo para aqueles que, em nome da verdade, violaram as comunicações ilícitas sim, entre o antigo juiz Sérgio Moro e esses promotores do Ministério Público que se encangaram com colegas nossos especialistas em delações. São sim, não há censura nenhuma nisso aí, mas é preciso muito estômago para que um criminalista intermedie essas confissões recompensadas com membros do Ministério Público, discutindo os termos disso como se fosse o café da manhã. Isso não cheira bem, não faz o tipo dos velhos criminalistas, embora seja necessário que haja um setor da advocacia para fazer esse tipo de aproximação. Mas o que acontece ao Brasil de hoje é a progressão dessas chamadas delações premiadas, as denúncias secretas. O escriba lá na velha Roma, ou na velha Veneza, foi lá e fotografou esta imagem e fez somente 10 camisetas com aquilo. Distribuiu 9, restou só esta. O dia em que este antigo escrivinhador do direito penal acordar de mau humor vai mandar uma dessas, a última, a remanescente, a alguém que mereça usá-la no sábado e domingo enquanto vai fazer a sua corrida semanal para que o pescoço continue grosso e a saúde continue boa para fazer a continuação das delações premiadas que fazem, sim, em tese, a otimização da Lava Jato. Mas delações estas que não hão de levar a lugar algum, porque a corrupção viceja como uma prostituta de alto coturno, e quando o fiscal sossega ou vai dormir, ela volta às ruas. É um combate permanente, frequente, que deve ser feito com as armas legítimas, num combate leal e não à custa da ouvidoria na confissão
e um ou outro premiado pela corrupção, porque é premiado, pratica a corrupção, obtém os seus dinheiros, é preso, confessa, guarda o seu dinheirinho no exterior e volta a viver com ou sem legitimação, com ou sem impecabilidade perante a comunidade, mas, de qualquer forma, sobrevive. Um ou outro dá um tiro na boca, o japonês costuma fazer isso de vez em quando, para pagamento dos pecados, mas brasileiro não costuma fazer isso não. O brasileiro morre com aquilo e morre de velhice. Dito isto, vamos ao trabalho. Chega de comentário, o presidente da República está lá pagando os seus pecados, e pecados ele tem. Na ONU, vai tentar limpar-se, vai ser difícil, porque a sobra para o nosso país é uma sobra quase que universal, em razão da má criação, da falta de educação. Isso, segundo se afirma, sai nas águas, mas, procurando bem, todo mundo tem pereba, só a bailarina é que não tem. E la nave va.